Olá, trilheiro! Olá, trilheira! Hoje nós vamos falar de procedimentos especiais, parte 1 de 2. Bom, a gente vai começar falando nos procedimentos especiais da transação disciplinar desportiva. É um procedimento especial bastante conhecido e bastante específico, porque ele constitui uma espécie de acordo entre a Procuradoria e o infrator. Bom, a transação está prevista no artigo 80A do CBJD, e ela é sempre oferecida, ela é sempre proposta pela Procuradoria da Justiça Desportiva. Ela pode sugerir a aplicação imediata de qualquer das penas previstas no artigo 170, incisos 2 a 4, conforme especificado em proposta de transação apresentada ao autor da infração. Pessoal, artigo 170, incisos 2 a 4, são as penas de multa, suspensão por partida e suspensão por prazo. Vale lembrar, a transação disciplinar desportiva somente pode ser admitida nos casos de infração de atraso, artigo 206, excetuada a hipótese que está lá no parágrafo 1º do 206, das infrações relativas às partidas e das infrações relativas à arbitragem, artigos 250 a 258C e 259 a 273. São só essas as hipóteses, pessoal. A transação não se admite em outros casos. Sem ser os casos específicos do 80A, não vai haver a possibilidade de transação. Quais são os casos em que a transação não pode ser admitida? Primeiro caso, se o infrator já tivesse beneficiado de uma transação 360 dias anteriores à nova infração. Previsão do artigo 80A, parágrafo 2º do CBJD. Segunda hipótese, se o infrator não possuir os antecedentes e conduta desportiva justificadores da adoção da medida. Por quê? Se o infrator não tiver bom comportamento desportivo, se ele não tiver uma boa conduta conhecida, ele não vai ser merecedor do benefício da transação disciplinar sem ter que passar pelo processo. E a terceira hipótese de não admissão da transação são se os motivos e as circunstâncias da infração não forem suficientes para a adoção da medida. Ou seja, se a infração for muito grave, se o caso for muito complexo, se houver algum motivo ou circunstância que no entendimento da Procuradoria não possa ser ofertada a transação, a lei vai vedar, nesse caso, que a medida seja tomada. Bom, quais são os efeitos, então, da transação? Ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada pelo infrator. Se ela for aceita pelo infrator, ela vai ser levada para apreciação do auditor relator sorteado, que tem que ser membro do tribunal pleno. Então, pessoal, lembrando que a gente tem a comissão disciplinar como primeiro grau e o tribunal pleno como grau superior, o auditor que vai ser responsável pela verificação e apreciação da transação disciplinar tem que ser membro do tribunal pleno, tá bom? Parágrafo 4º do artigo 80A do CBJD. Se o infrator rejeitar a transação, o processo vai correr normalmente, tá bom? Bom, se o relator sorteado acolher a transação, a aplicação da pena vai ser imediata, de acordo com o artigo 80A, parágrafo 5º do CBJD, mas sem efeito de reincidência. Qual que é o efeito que a gente vai ter? É o registro da transação para fins da verificação dos 360 dias anteriores, ou seja, vai ser registrado que o atleta ou a pessoa jurídica foi beneficiário de uma transação disciplinar. Não vai contar como um caso de reincidência. Importante, a transação pode ser apresentada em qualquer fase do processo, segundo o parágrafo 7º do artigo 80A. E ainda segundo o mesmo parágrafo, o processo vai ser suspenso condicionalmente até que a pena seja cumprida, ou seja, o processo não é extinto, ele não é arquivado, ele fica suspenso condicionalmente até que a pena seja cumprida. Importante também, pessoal, a gente lembrar que no caso de acolhimento da transação pelo relator, sempre vai poder caber recurso dessa decisão ao tribunal pleno, mas são casos muito raros, né? Se as duas partes estão concordando com a transação, por que vai haver recurso? São casos muito extremos em que isso vai acontecer. E, nesses casos, como a gente viu, como a transação pode ser feita em qualquer fase processual, se a denúncia já tiver sido apresentada ou se o recurso já tiver sido distribuído, vai acontecer a prevenção
do relator que tenha sido anteriormente sorteado, ou seja, não vai haver o sorteio de um novo relator, mas sim um relator que já tinha o processo sob seus cuidados anteriormente. Parágrafo 8º do artigo 80A. Beleza, pessoal? Vamos falar agora do inquérito. O inquérito também é pré-processual porque, vamos lembrar sempre, o processo só começa na Justiça Desportiva com a denúncia. Bom, para que serve o inquérito? Está lá no artigo 81 do CBJD. Ele vai apurar a existência de infração e determinar a autoria. Ele é uma investigação. Ele pode ser determinado de ofício pelo presidente do tribunal competente, STJD ou TJD, ou a requerimento da Procuradoria, ou a requerimento da parte interessada. Então, qualquer pessoa envolvida no processo desportivo pode requerer a instauração de inquérito. Importante. Parágrafo 1º do artigo 81. O requerimento tem que conter a indicação dos elementos que evidenciem a infração, as provas que se pretende produzir, inclusive com a indicação de testemunhas que pretendem ser ouvidas, sendo faculdade do presidente do órgão jurisdicional competente a determinação de outros atos complementares. Pessoal, como as partes interessadas podem requerer a instauração de inquérito, a Procuradoria vai fazer o acompanhamento disso. Ela pode opinar pela rejeição do pedido ou fazer o acompanhamento do inquérito até a sua conclusão, segundo o parágrafo 2º do artigo 81. Bom, com o deferimento do requerimento para instauração de inquérito, artigo 82, o que acontece? Vai haver o sorteio de um relator processante, de um auditor processante para o inquérito. E ele tem prazo de 15 dias para concluir, prorrogáveis por mais 15. O auditor processante, ele pode solicitar as diligências, ele vai tomar conta do processo de inquérito. Então, ele pode solicitar auxílio de outros auditores do tribunal e de diligências para que o trabalho seja concluído. A conclusão do auditor processante vai ser levada a termo nos autos e ele vai concluir pela caracterização de uma infração e identificação de autoria e, portanto, fazer a remessa desses autos à Procuradoria para que ofereça denúncia, ou então ele vai entender que não houve uma infração, não está caracterizada a infração e a autoria e, portanto, vai opinar pelo arquivamento. É a definição do parágrafo 4º do artigo 82. Pessoal, inquérito já foi, transação disciplinar já foi. Vamos falar da reabilitação. O que é a reabilitação? A pena mais grave que a gente tem no CBJD e na Lei Pelé é a eliminação. A reabilitação é o processo que traz de volta o infrator eliminado para dentro da esfera desportiva. Então, a pessoa natural que houver sofrido a eliminação pode pedir a reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena, mas depois de 2 anos do trânsito em julgado daquela decisão. Então, tem o prazo de 2 anos para se pedir a reabilitação. Obrigatório nesse caso, prova do pagamento dos emolumentos, prova do exercício de profissão ou atividade escolar e, no mínimo, 3 declarações de idoneidade de pessoas vinculadas ao desporto. As pessoas vão atestar que essa pessoa está reabilitada. A gente pode usar o nome que esse procedimento especial tem para identificar isso. De novo, a Procuradoria vai fazer parte e ela vai dar parecer depois de 3 dias que ela for intimada. E o caso vai a julgamento, tá bom? Então não é só uma opinião da Procuradoria, mas o caso vai ser efetivamente examinado pelo tribunal. Artigos 99 e 100 do CBJD. Por último, pessoal, a gente vai falar de suspensão, desfiliação e desvinculação quando isso acontecer para as entidades de administração do desporto e para as entidades de prática desportivas, EADs e EPDs, federações e clubes. Está lá no artigo 111 do CBJD. A imposição das sanções de suspensão, desfiliação ou desvinculação somente serão aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva, ou seja, a decisão da Justiça Desportiva ela é homologatória ou não da decisão tomada administrativamente pelo clube, pela federação ou confederação. A decisão administrativa, segundo o parágrafo 1º do artigo 111, ela tem que ser homologada pelo respectivo tribunal, pelo tribunal competente, mediante uma remessa de ofício. O que o tribunal vai fazer? Ele vai verificar se há alguma nulidade no caso. Se houver nulidade,
ela vai ser declarada pelo tribunal e os autos serão devolvidos à entidade de administração ou à entidade de prática para que o processo seja feito de maneira adequada. Parágrafo 2º do artigo 111. Bem simples, pessoal. É isso. Um abraço.